qual fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quem foi Luiz Gonzaga? Ele foi um cantor e compositor, sanfoneiro, brasileiro, que ficou conhecido no Brasil e no mundo como o Rei do Baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, eu vou prestar atenção. Mas quem inventou o baião? Quem inventou o baião, Beto? Foi você? Não. Foi tu. Nem eu nem Luiz inventamos o baião. Mas o baião é velho como o sertão que deu berço aí. O que eu fiz com o Luiz foi urbanizar, citadinizar aquelas coisas e aquele ritmo da viola sertaneja. Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu no povoado de Araripe, em Exu, Pernambuco. E esta é a casa onde ele foi criado. A música No Meu Pé de Serra ele fez em homenagem à sua terra. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Filho de seu Januário e Dona Santana, ele tinha mais 7 irmãos. O nome Luiz é porque ele nasceu no dia da festa de Santa Luzia. E o sobrenome Nascimento é porque ele nasceu no mesmo mês que Jesus. Tudo isso foi uma sugestão do padre que o batizou. Antes de ficar famoso como Luiz Gonzaga ou Gonzagão, ele era conhecido como Lua, apelido que ganhou de um amigo por causa do rosto redondo. Este ano ele faria 110 anos de idade. O seu pai, o mestre Januário, era tocador de fole de 8 baixos, mais conhecido como pé de bode. E o Luiz herdou o talento do pai, e foi em homenagem ao pai que, junto com Humberto Teixeira, ele compôs o hit Respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas tu é mais tinhoso, vem com ele, ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Respeita os 8 baixos do teu pai. Aos 13 anos ele já trabalhava na roça e conseguiu juntar dinheiro para comprar sua primeira sanfona. A partir daí ele começou a tocar em festinhas da região. Aos 17 anos, ele se apaixonou pela filha de um poderoso coronel da região. A paixão era tanta que ele queria até casar. Mas o pai da moça era contra o relacionamento e até falava mal do Luiz na cidade. E quando Luiz ficou sabendo que estava sendo difamado, ficou tão indignado que foi tirar satisfação com o coronel e até o ameaçou de morte com uma peixeira. O coronel então foi se queixar com a Dona Santana, que era muito severa, e deu uma grande surra no Luiz. O pobre Luiz ficou tão revoltado que fugiu de casa. E só foi rever a família 16 anos depois, quando já estava famoso. Ao chegar em Fortaleza, no Ceará, em 1929, ele vendeu a sanfona e se alistou no exército em busca de uma vida melhor. Foi bem na época da Revolução de 1930. Ele viajou por quase todo o Brasil servindo como soldado. Era o corneteiro da tropa. Em 1933, ele estava servindo em Minas Gerais e a orquestra do quartel precisava de um sanfoneiro. E ele foi rejeitado porque não sabia a escala musical. Tudo que havia aprendido foi de ouvido. Então ele mandou fazer uma sanfona e decidiu ter aulas com Domingos Ambrósio, um famoso sanfoneiro de Minas. E foi descobrindo que o seu destino mesmo era a música. Depois de 10 anos servindo o exército, ele decidiu sair para tentar a carreira na música. E em 1939, já no Rio de Janeiro, ele começou a tocar nas ruas, em bares, nos cabarés. O primeiro passo da minha carreira, eu tocava na zona do Rio de Janeiro, no Mangue, na zona braba. E o curioso é que ele tocava de tudo, menos o ritmo da sua terra. E eu arriscava só música estrangeira, ali correndo do Pires, tocava blues, boleros, tango argentino. Ele participou várias vezes do programa de calouros do Ari Barroso, tocando tangos e boleros, e sempre era gongado. Eu só tirava nota 2, nota 3, até 3,5.
foi quando alguém lhe deu um toque de que ele estava tocando os ritmos errados e que deveria exaltar os ritmos da sua terra. E apareceu um grupo cearense que me censurou. Você com essa cabeça chata, rapaz, tocando música de gringo? Aí sim ele tirou a nota máxima e foi o campeão do programa. Não teve ari que aguentar, foi nota 5. E enfim começava sua carreira de sucesso. Em 1941, ele começou a gravar seus primeiros álbuns. No início, não foi como cantor, eram só álbuns instrumentais. Foram mais de 50 músicas. Ele se apresentava na Rádio Guanabara apenas como músico, pois o diretor da rádio não o deixava cantar. E quando ele desobedeceu o diretor e decidiu cantar, foi demitido. Lá tô eu cantando. Eu lhe dei 20 mil reais pra tirar 300, você tem que me voltar. 17.700, você tem que me voltar. E botou um aviso lá na programação. Sanfoneiro Luiz Gonzaga não pode cantar nesta emissora. É contratado como músico, que é mais ou menos. Agora, como cantor, é ruim demais. O diretor dizia que ele não cantava nada, mas que voz era essa então? A Cauã vive cantando durante o tempo do verão, no silêncio das tardes aboirando, chamando a seca pro sertão. E só em 1945 ele gravou sua primeira música como cantor. A partir daí foi só sucesso. Anos depois, quando o Gonzagão já estava fazendo sucesso, o diretor da rádio deu uma declaração de que estava arrependido de impedi-lo de cantar. Em 49 anos de carreira, foram mais de 200 álbuns e 80 milhões de cópias vendidas. Como são muitos e muitos sucessos, eu separei alguns. Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró pra toda essa gente se... E você apagou, o sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou e o forró continuou. Quando eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Cossacou. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim vai roer e amarga que nem giló. Ele se casou 2 vezes. Seu primeiro casamento foi em 1945 com a cantora Odaléia Guedes dos Santos. Quando eles se casaram, ela já estava grávida de um ex-namorado e o Gonzagão adotou um menino e colocou seu nome, Luiz Gonzaga Nascimento Júnior, que anos depois se tornou Gonzaguinha, um dos maiores cantores e compositores do país. Ele faleceu em 1991 em um acidente de carro. Pai e filho tiveram uma relação bem conturbada. Depois de muito tempo se reconciliaram e estavam se dando bem. Se vocês quiserem, eu conto a história dele também. O segundo casamento foi em 1948, com uma professora chamada Helena Cavalcante. E ele adotou uma filha que se chama Rosa Gonzaga. Gonzagão não teve filhos biológicos porque era estéril. Ele sofreu de osteoporose durante muitos anos e morreu no dia 2 de agosto de 1989, aos 76 anos, no Hospital Santa Joana, em Recife, onde estava internado. Milhares e milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre que seguiu pelas ruas centrais de Juazeiro do Norte, no Ceará, e também em Exu, Pernambuco, terra natal do cantor, onde o corpo foi enterrado. Alguns dizem que ele faleceu de parada cardiorrespiratória, mas outros boatos dizem que foi de câncer na próstata. Mas segundo o jornal Na TV, ele faleceu vítima de pneumonia. Morre em Recife de pneumonia Luiz Gonzaga, o rei do Baião. O maior ídolo da música nordestina estava com 76 anos.
Entre tantas homenagens, em 2012 foi lançado um filme contando sua história, chamado Gonzaga, de pai para filho. E este foi um resumo da rica história de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Cantei todas as aves do Nordeste, os animais, os padres, os feiticeiros, os vaqueiros, fazendeiros, essas histórias. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Ah, meu filho, um grito desse não pode ser esquecido.